dê o que der, eu vou também. Aí fomos dois. Quando nós chegamos na porta do Maracanã, para nossa surpresa, os diáconos que tinham a faixa no braço escrito disseram: não pode mais entrar ninguém. Não pode? Não. Mas não tem jeito? Não tem. Então vamos dando meia volta para ir embora. Nós já tínhamos andado um pedaço. Eles se reuniram depressa num canto e foram atrás de nós. Deram o jeitinho brasileiro. Disse: olha, vamos fazer o seguinte, como se trata de dois padres, vocês vão entrar. E nós entramos. Lá onde não cabia mais ninguém, nós nos sentamos. Os nossos olhos depararam, os senhores... Você estava lá, Caleb? O filho do pastor Aristóteles, o Jair, o pastor Aristóteles estava. Tinha um coralzinho, com quase, mais de 2.000 vozes. Era maior do que aquele coral que teve aqui no Congresso Mundial, não era, pastor? Uniformizado com as cores da bandeira brasileira, irmãos. Aquele coral levantou-se, regido pelo maestro Varjão. Não era, irmãos, era anjos na terra, era céu puro. E aquela gente ia abanar lenço branco e dar glória a Jesus e pular. Vocês veem o Jabes pular aqui, isso aqui não é nada. Lá eu vi aquele pular que nem pipoca. E banar lenço branco, e quem não tinha lenço tirava o casaco e banava o casaco no ar. E daqui a pouco o coral parou. E anunciaram: olha, Jesus batizou 40 componentes do coral com o Espírito Santo. E aquela gente falando em línguas, eu não sabia o que era, e olhava para um lado, olhava para o outro. Daqui a pouco um moço, moreno claro, do meu lado, virou-se para nós dois, falando em hebraico clássico. Ele disse: homens, não foi pela vossa vontade que vocês entraram aqui. Fez assim com as mãos: foi as minhas mãos que vos trouxeram. Eu lembro que eu olhei para o meu colega e disse: mais um hebreu maluco. Eu nunca vi esse camarada. Eu virei para ele e disse: moço, o senhor é hebreu? Ele disse: não, senhor, eu sou goiano. Eu disse: onde o senhor estudou hebraico? Ele disse: o que é hebraico? Eu digo: pronto, é outro doido. Aí tinha um jovem para trás de mim. O jovem pôs a mão no meu ombro assim e disse: padre, não te assusta. Esse moço foi batizado com o Espírito Santo e recebeu o dom de profecia agora. Disse: agora. Disse: olha, Deus falou com vocês dois. Eu confesso, eu temi e tremi. O tema era o Espírito Santo glorificando a Cristo. Não era isso? Cada pregador falava dentro do tema. Aí deram a palavra para aquele Bill Block da igreja ali no Canadá. E ele me lê Amós 4,12, a parte B do versículo, traduzido por Bernard Johnson, o melhor intérprete do Brasil. Eu acho que depois dele só Gineto, né? Então, meus irmãos, ele começou a pregar sobre a lei sacerdotal. Ele disse: olha, os primeiros sacerdotes foram Arão e seus filhos. Ele disse: a lei sacerdotal durou até Zacarias. Ele disse: Zacarias foi o último sacerdote. Ele disse: o último sumo sacerdote foi o Senhor Jesus. Ele consumou a obra sacerdotal na cruz. Ele disse: e Jesus, pós-ressuscitado, nomeou uns para evangelistas, pastores, doutores e mestres. E em um tom bem firme ele disse: sacerdotes não existem mais. Eu lembro que eu virei para o padre Geraldo e disse: nós dois somos o quê? Ele disse: dois bonecos fardados. Não tem mais? Foi abolido na cruz. Mas o apelo aquela noite foi feito assim: amigo, você não gostaria de hoje experimentar um pouquinho do meu Jesus? Se você gostar dele, você fique com ele. Agora, se você não gostar, pode me devolver, eu aceito de volta. Quando ele disse: aquele que quiser experimentar um pouquinho do meu Jesus, fique em pé. Irmãos, eu fui a primeira pessoa a levantar e gritar com toda a força do meu pulmão: eu quero esse Cristo. Olhei para o meu colega, ele banhado em lágrimas, fez a mesma coisa.
Jesus, desçam com eles, desçam com esses 2 sacerdotes. Aí os diáconos nos cercaram, nós começamos a descer. Sabe quantas pessoas desceram? Desceram 11.000 pessoas. Também você diz, mas não é exagero não, pastor. E o jornal Mensageiro da Paz da época está aqui na casa publicadora das Assembleias de Deus. Pode chegar, procure a gerência que vocês vão encontrar. Nós não estamos contando aqui uma lorota, nós estamos contando aqui um fato. 11.000 pessoas. Abalou a imprensa do Rio de Janeiro. Abalou a história. Aí eu cheguei em casa, irmãos. Meu colega juntou a mala e desapareceu no mundo. O bispo mandou outro padre. Eu não era nada agora, era um Zé Ninguém. Sabe o que eu fiz? Mandei uma carta para a mamãe. Mamãe, eu encontrei um Cristo diferente. Irmão, pastor Jabes, me permite, eu só pedi uma coisa ao auditório. Os irmãos me permitem mais 10 minutos para fechar meu testemunho? Então, Vox Populi, Vox Dei. Irmãos, eu mandei dizer à mamãe, mamãe, eu encontrei um Cristo diferente agora. Diga, esse Cristo que eu encontrei não é aquele que está aqui no Corcovado de cimento armado. Também não é de ouro, prata ou bronze. Diga, esse Cristo é aquele de Apocalipse 1,18. Aquele que disse, mas eu que vivo e estive morto, mas agora estou vivo e para sempre tenho as chaves da morte e do inferno. Andebiando de sério. Aleluia. Irmãos, você sabe que para uma família que tem um filho padre, eles se consideram salvos. Meu filho vai rezar por mim e eu vou para o céu. Para minha família, eu era o santo da casa. De repente minha mãe lê a minha carta, que agora eu não era mais um padre, eu agora era um crente. Apesar que por Vaticano eu vou morrer sendo padre. Mas na verdade eu sou. Que eu me casei e sou padre de 6. Sou pai de 6 filhos agora. Mas aconteceu, irmãos, que quando minha mãe leu a minha carta, ela simplesmente gritou, meu filho morreu! E desmaiou. A minha mana veio, leu a carta, fez minha mãe voltar, disse, não, ele não morreu. Ele apenas ficou crente. Ela disse, não, para mim, morreu. Irmãos, acredite uma coisa. 17 dias após, eu estava almoçando quando o carteiro chegou. Ouça isso, Frei Paulo. Eu estava almoçando quando o carteiro chegou. Entregou uma carta, eu olhei, vi que era da minha mãe, abri. E mamãe dizia, meu filho, eu preferia me ver morto. Você se lembra quando se escrevia a carta, essa missiva? Se usava essa frase, né? Eu preferia pegar na alça do seu caixão. Eu preferia lhe ver ser um toxicômano qualquer. Mas já que você virou crente, como dizem os nordestinos, nunca mais eu quero ver seu rosto. Nunca mais você vai cruzar meus batentes. Te darei um jeito para lhe desmembrar da família. Irmãos, vocês sabem que um filho ler uma carta de uma mãe nesse teor é bravo. Sabe o que eu fiz? Eu saí chorando para o meu quarto. E lá no meu quarto eu caí enjoelhado. E eu fui fazer a primeira oração. Por quê? Porque antes eu rezava. E não é a mesma coisa. A palavra reza quer dizer repetição de cópia. E a palavra rezar quer dizer repetir. Diz o dicionário Aurélio. Quer ver? Pesquise. Eu ajoelhado no meu quarto, disse, Deus, quando eu era criança, escolhi o sacerdócio romano como minha regra de fé. Pós-adulto está acontecendo tudo isso. Pós um sacerdote formado, ordenado, está acontecendo tudo isso comigo. Digo, Deus, eu não quero ouvir a voz do homem, eu quero ouvir a voz dos céus. Quando eu disse eu quero ouvir a voz dos céus, irmãos, o teto do meu quarto desapareceu. Aleluia. Sabe o que eu comecei a ver, irmãos? Eu comecei a ver um clarão tão forte